Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 11 de março de 2027, estamos aí neste sábado pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois de 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos na fé, a gente vai lembrando que aquilo que entra pelos olhos e se enraiza na alma, a gente leva para a vida conforme o pensamento de Aloísio Azevedo. Mas Rubem Alves, que nasceu em 1933 e morreu em 2014, dizia: O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio, e a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. Nós sonhamos com Deus, nós buscamos pensar as coisas de Deus, nós pensamos e buscamos nos alimentar profundamente com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que é o mais belo das coisas que a Bíblia vai nos mostrando. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o coração do Evangelho, praticamente o centro, são 24 capítulos, mas colocamos o 15 como sendo o coração do Evangelho de Lucas, que são as parábolas do Pai misericordioso, ou parábolas da misericórdia. Misericórdia é ter o coração ao lado da miséria do outro.
Quando Deus é misericordioso, sinal que o coração de Deus está ao lado da nossa miséria, está junto com a nossa miséria, está nos acompanhando. Quando nós somos misericordiosos com os outros, é porque o nosso coração está junto da miséria do outro. Então, no capítulo 15 de Lucas, temos essas parábolas, chamadas parábolas da misericórdia, e a terceira delas é a chamada parábola do filho pródigo, mas deveria ser a parábola do pai misericordioso, porque a figura mais importante da parábola não é o filho mais velho nem o mais novo, mas é o pai. O centro da parábola gira em torno do pai. Então, o que nós temos no começo? Nós temos diante de Jesus dois grupos, os fariseus e doutores da lei, os publicanos e pecadores. O evangelho começa com essa referência. Diante de Jesus tem dois grupos, pecadores e publicanos que querem ouvir Jesus. Fariseus e doutores da lei estão criticando Jesus porque Jesus está dando atenção a pecadores. E por isso que Jesus conta essa parábola do Pai misericordioso, que pode ser dividida em 4 cenas. A primeira cena nós temos o pai e o filho mais novo. O filho pede a herança do pai, sinal que no coração do filho mais novo o pai já morreu. O que interessa é o patrimônio do pai. Com um detalhe, a herança pertencia ao filho mais velho. Os outros não tinham direito à herança. Toda a herança era dada ao filho mais velho, ao primogênito. Mas o pai resolve obedecer à vontade, atende à vontade do filho. Viu? Dá a ele aquilo que não era direito dele, mas divide, entrega. Viu? No segundo momento, esse menino sai de casa com a sua riqueza, com a sua fortuna, vive uma vida desenfreada, mas tudo aquilo que você gasta e você não repõe, um dia acaba. Aquilo que você gasta e consome e você não repõe, acaba. E há uma grande fome na região e ele perde tudo, já tinha perdido, a ponto de ter que procurar emprego para sobreviver. Ele vai procurar um emprego e coloca ele para cuidar de porcos. Porco é um animal impuro, em outras palavras, é o pior tipo de serviço que um judeu pode fazer. O pior tipo de serviço que um ser humano pode fazer na concepção de um judeu é cuidar de porcos. E desejar comer a mesma comida significa ficar em pé de igualdade com os porcos, porque porco é animal impuro. Tanto que a gente também é um animal sujo, é um animal impuro, que vive na lama, na sujeira, tanto que a gente quando quer ver uma coisa muito suja, a gente fala, mas que porcaria é essa, né? Quando a gente fala essa expressão, significa essa coiseira suja, desorganizada, sem higiene. Então, ele chega a esse ponto, dá fome, perde tudo, vai disputar comida com porcos, então se tornou alguém do nível dos porcos. E é claro que quando a barriga aperta, a consciência funciona. E ele recorda que ainda tem pai. No começo o pai está morto porque eu quero só a herança do meu pai. E agora quando ele chega ao fundo do poço, ele está mergulhado na pior situação possível de um ser humano, que é cuidar de porcos e querer comer a comida de porcos, se igualar a eles, querer se alimentar com eles, estar em pé de igualdade com eles. E recorda, meu pai tem empregados e ele trata meus empregados com fartura. E elabora um discurso de se ajeitar. E eu falei, o discurso dele é: pai, pequei contra o céu e contra ti e contra o céu, não sou contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Ele necessariamente não está arrependido, ele só quer garantir a vida dele. Ele quer sair dessa situação de porcos e ele quer ser só o empregado do pai, que tem pão com fartura. E ele elabora. Viu? Então temos aí a segunda cena, ele sozinho. A gente longe dos cuidados do pai, longe dos cuidados da família, dos amigos, a gente se iguala aos porcos. Viu? Quando ele toma a decisão, temos a terceira cena, que é novamente o pai e o filho mais novo. Dá a impressão que o pai nunca perdeu a esperança de que o filho voltasse para casa, tanto que ele sempre está olhando o horizonte. Ele avista o filho longe, ele sai e vai ao encontro do filho. O abraça, o acolhe, ele começa a fazer o discurso: pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe, não quer saber do discurso dele, manda dar túnica, anel e sandálias. Túnica significa devolver a dignidade. Toda a família tinha um anel e quem carregava esse anel tinha autoridade de fazer o que quisesse com os bens da família.
inclusive vender e comprar, em nome da família. Devolve o anel da família para ele. Sandálias significa liberdade, o escravo anda descalço. O homem livre tem que andar com sandálias. E vamos fazer uma festa, um churrasco. Tá bom, seria bom, muito bem isso. Um filho rebelde que acha que o pai morreu, vai, perde tudo, se arrepende, volta para casa e o pai o acolhe, porque o pai é muito bom. Mas tem o filho mais velho que está ausente da primeira e na segunda cena. Viu? Ele não participa de nenhuma delas. Está ausente e está trabalhando. Ao voltar, trabalho, escuta barulhos de festa e pergunta: o que está acontecendo? Seu irmão voltou. E lembre-se que o pai disse: estava morto e voltou a viver, é a expressão do ressuscitado. Jesus estava morto e voltou a viver. Jesus estava morto e voltou a viver. Esse aí estava morto e voltou a viver. E aí o irmão mais velho se recusa. Porque o irmão mais velho aqui representa os fariseus e os doutores da lei. Enquanto os pecadores e os publicanos são representados pelo filho mais novo, o filho mais velho são os fariseus e doutores da lei, que parecem bonzinhos, mas aí eles têm raiva de Deus porque Deus é misericordioso. Tem raiva do pai porque o pai é bom. Tem raiva do pai porque o pai acolheu o filho que estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então a recusa dele faz com que o pai também saia. O pai sai ao encontro do filho que está voltando para o acolher, e agora ele sai ao encontro do filho mais velho que não aceita o irmão voltar para casa. E faz um discurso duro: o senhor está me devendo, eu sempre cumpri as suas ordens. Rubem Alves tem um discurso, um texto que diz o seguinte: Deus não faz contabilidade, Ele não soma nem créditos e nem débitos. O filho mais novo não está devendo ao pai. E o pai não está devendo ao filho mais velho porque cumpriu suas ordens. Porque o pecado do filho mais velho é ser empregado, sempre cumprir suas ordens. Você nunca me deu um cabrito. E o pai responde: por que eu tenho que te dar um cabrito? Tudo que é meu é teu. Nós estamos juntos. Por que eu tenho que te dar um para você fazer festa dos amigos? Pega eu. Mas é preciso a gente celebrar, porque esse é teu irmão, e ele acusa o irmão de gastar com prostituta, mas isso não está no texto das atitudes do filho. E este teu filho, e o pai responde: esse teu irmão, e voltou para casa, a gente tem que celebrar. Agora tudo que é nosso aqui é meu, é teu, para que isso? Até hoje a gente não sabe, porque a parábola termina sem saber se o irmão mais velho aceitou ou não ir para a festa da acolhida do irmão que se perdeu. A parábola termina com essa questão, porque essa resposta é nossa. Nós, às vezes, que temos raiva de Deus porque Deus perdoa. Nós, às vezes, temos raiva de Deus porque Deus acolhe a qualquer um. Nós, às vezes, temos raiva de Deus porque Deus é sempre misericordioso e celebra a vida de quem se arrepende e volta para casa. E o perigo nosso é a gente começar a viver na casa de Deus e achar que Deus está nos devendo porque a gente está gastando a nossa vida com Ele. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz e esperança. Um abraço e até mais.